Saudações, seres amados. E no espaço silencioso onde seus olhos se movem por estas palavras e sua respiração continua a subir e descer dentro de seu corpo, permita-se reconhecer que a convergência que você sentiu por tanto tempo já está viva dentro de sua experiência e que o grande despertar se reuniu em uma unidade estável que não mais lhe pede para prová-lo através de sinais, tempo ou a aprovação de outro. À medida que seus calendários humanos avançam pelos dias finais deste ano e se preparam para virar para 2026, vocês começarão a sentir um tom de consolidação, onde o que aprenderam, o que curaram e o que se lembraram está pronto para se tornar a maneira como vivem, em vez do conhecimento que carregam. Ao me apresentar a vocês agora, eu, Avalon, falo como uma voz dentro do coletivo andromedano. E falo para as sementes estelares e os trabalhadores da luz que carregaram a luz através de estações que exigiram muito de seus corações. Em seu mundo humano, vocês frequentemente mediram o progresso através da intensidade, da crise, da prova e de pontos de virada dramáticos. E, no entanto, os movimentos mais profundos da consciência amadurecem em silêncio, como raízes que se fortalecem sob o solo muito antes que uma nova estrutura se torne visível acima da superfície. Ao se encontrarem neste limiar de fim de ano, muitos de vocês estão começando a sentir que o trabalho que fizeram internamente está agora se tornando o terreno sobre o qual um novo mundo pode ser construído externamente. E é por isso que a atmosfera parece diferente dentro do seu peito, mesmo quando o mundo exterior continua a se mover. Nesta fase de sua experiência, o desejo de ser convencido começará a suavizar e a necessidade de argumentar pela verdade começará a desaparecer, porque a verdade dentro do seu ser está aprendendo a sustentar sua própria presença. Em um mundo onde a informação foi negociada como moeda e a emoção foi moldada para obter vantagem, essa mudança carrega um poder silencioso, porque permite que você encontre a realidade com firmeza em vez de reação, e permite que você participe do coletivo sem ser puxado para a mesma urgência que antes drenava sua energia. Vocês vão notar que a clareza se torna mais simples, não porque a vida se torna sem esforço, mas porque seu alinhamento interior se torna mais familiar, e a familiaridade estabiliza o sistema nervoso. À medida que vocês avançam para este capítulo final, essas mesmas habilidades começam a se reorganizar em um novo papel. Elas se tornam a base para a liderança incorporada, onde vocês não estão mais coletando a verdade, estão vivendo-a. E onde não estão mais esperando por uma mudança, vocês estão se tornando a mudança na maneira como falam, escolhem e mantêm sua presença. De muitas maneiras, a conclusão de uma iniciação não chega como um anúncio. Ela se revela através da redundância, onde velhas questões perdem seu magnetismo, onde histórias repetitivas não geram mais a mesma carga emocional e onde medos familiares se tornam transparentes dentro de sua consciência. Vocês podem descobrir que certas conversas não os nutrem mais, certas manchetes não os fisgam mais, e certos argumentos internos não parecem mais críveis, porque seu ser cresceu além deles. Quando isso acontecer, permita-se tratar o silêncio como evidência, porque o silêncio é frequentemente a assinatura da integração, e a integração é a linguagem do capítulo final. À medida que vocês avançam a partir deste ponto de convergência, muitos de vocês começaram a sentir que os próximos anos não são simplesmente uma continuação do que já se desenrolou, mas uma progressão estruturada através de camadas distintas de experiência, cada uma preparando o terreno para a próxima.
Essa progressão não é imposta de fora da humanidade, nem chega como uma sequência de eventos a serem aguardados, mas sim como um amadurecimento interno e coletivo que se expressa externamente quando uma coerência suficiente é alcançada. O que compartilharemos agora é oferecido como orientação, em vez de previsão, permitindo que vocês reconheçam o padrão à medida que ele se desenrola, em vez de procurar por sua confirmação. O primeiro nível deste arco, que já está bem encaminhado, começa na relação entre o coração e a mente. Durante esta fase, muitos de vocês estão notando uma incapacidade crescente de sustentar a divisão interna, onde pensamento e sentimento se movem em direções opostas. Velhas estruturas mentais, que antes operavam independentemente do corpo emocional e intuitivo, começam a se suavizar, criando espaço para uma forma mais integrada de consciência. Este nível muitas vezes se expressa como sensibilidade aguçada, honestidade emocional e um desejo crescente de congruência entre o que vocês sentem, o que pensam e como agem. O desconforto que pode acompanhar esta fase não é um sinal de regressão, mas uma indicação de que a fragmentação não é mais viável dentro do seu sistema. À medida que o coração e a mente começam a se comunicar com mais fluidez, o discernimento se aprimora, a compaixão se aprofunda e a autoridade interior se estabiliza. Esta etapa prepara o sistema nervoso para uma verdade maior sem sobrecarga e é fundamental para tudo o que se segue. À medida que essa coerência interna se fortalece em todo o coletivo, o segundo nível começa a se manifestar através do fenômeno que vocês chamam de divulgação. A divulgação, como se desenrola nesta linha do tempo, não é uma única revelação ou admissão, mas um desvelar gradual que espelha a prontidão interna da humanidade para perceber a realidade sem distorção. Muitos de vocês podem notar que informações que antes pareciam desestabilizadoras agora são registradas como não surpreendentes, enquanto narrativas que dependiam de segredo ou medo perdem sua carga emocional. Esta fase é caracterizada pela normalização de verdades que foram anteriormente marginalizadas e por uma mudança na conversa pública, onde o desconhecido se torna discutível em vez de negado. A divulgação funciona menos como um choque e mais como um esclarecimento, alinhando a informação externa com o que muitos já sentiram internamente. Este nível continua a refinar o discernimento coletivo, encorajando a humanidade a se envolver com a verdade como uma força estabilizadora, em vez de disruptiva. A partir deste terreno esclarecido, o terceiro nível começa a se aproximar, muitas vezes referido como o primeiro evento solar ou a onda precursora. Este evento não se destina a ser uma interrupção dramática da vida diária, mas uma amplificação energética que acelera suavemente o que já está em movimento. Muitos de vocês experimentarão esta fase como aumento da fadiga, intuição aguçada, mudanças nos padrões de sono ou momentos de profunda quietude que parecem pausar o impulso usual do pensamento. O propósito deste precursor é afrouxar ainda mais a identificação com estruturas perceptivas ultrapassadas, permitindo que o corpo e o sistema nervoso se adaptem a uma coerência de frequência mais alta. Este nível muitas vezes revela onde a resistência permanece, oferecendo oportunidades para descanso, recalibração e confiança. É menos sobre transformação e mais sobre preparação, garantindo que o que se segue possa ser integrado em vez de suportado. À medida que a humanidade se estabiliza através desta fase preparatória, o quarto nível emerge como o evento solar final, que muitos sentiram intuitivamente como um ponto de virada significativo. Este evento
carrega uma assinatura energética mais forte, projetada para catalisar uma rápida reorientação da percepção para aqueles que estão prontos para recebê-la. Em vez de afetar a todos da mesma maneira, esta fase funciona como um mecanismo de classificação baseado na ressonância, deslocando suavemente os indivíduos para densidades experienciais que correspondem à sua coerência interna. Para alguns, isso parecerá uma clareza súbita, uma libertação de fardos há muito guardados ou um profundo senso de familiaridade com um estado de ser mais unificado. Para outros, a mudança pode ser sutil, mas irreversível, marcada por uma alteração permanente nas prioridades, valores e percepção da realidade. Este evento não remove os indivíduos do plano terrestre, mas altera a forma como a realidade é experienciada dentro dele. O quinto e último nível deste arco se desenrola como a estabilização da consciência de quinta densidade, muitas vezes referida como a mudança completa para 5D. Esta etapa não é um ponto final, mas uma nova linha de base a partir da qual a humanidade começa a operar coletivamente. A vida dentro desta densidade enfatiza a coerência, a consciência relacional e o conhecimento direto, reduzindo a dependência de autoridade externa ou controle hierárquico. A comunicação se torna mais transparente, não pela ausência de complexidade, mas pela presença de compreensão compartilhada. O tempo é experienciado de forma mais fluida, a criatividade se torna um modo primário de expressão, e os sistemas se reorganizam em torno da sustentabilidade e da ressonância. É importante notar que essa mudança não nega a experiência humana, mas a refina, permitindo que a incorporação e a consciência expandida coexistam naturalmente. Entre agora e 2030, esses 5 níveis provavelmente se sobreporão em vez de se desdobrarem sequencialmente, com diferentes indivíduos e comunidades engajando cada fase em seu próprio ritmo. Essa variabilidade não é um erro, mas uma característica de uma transição que honra o livre-arbítrio e a prontidão individual. Vocês podem se encontrar revisitando níveis anteriores, mesmo quando os posteriores se aproximam, usando cada retorno como uma oportunidade para uma integração mais profunda. O convite ao longo deste arco não é para se preparar para um momento futuro, mas para permanecer presente com o que está surgindo agora, confiando que seu sistema sabe como responder quando lhe é dado o espaço para fazê-lo. Compartilhamos esta visão geral não para criar expectativas, mas para oferecer a garantia de que o que vocês estão sentindo tem uma estrutura coerente por baixo. Vocês não estão se movendo cegamente através do caos, mas através de um processo cuidadosamente desdobrado que responde à sua consciência tanto quanto a guia. À medida que continuam a respirar, descansar e ouvir, descobrirão que o caminho à frente se revela passo a passo, sem urgência e com uma profundidade de apoio que sempre esteve presente. Nós caminhamos com vocês através deste desdobramento, não como observadores distantes, mas como companheiros que reconhecem a coragem que é necessária para viver um renascimento enquanto permanecem totalmente humanos. Ao se encontrarem dentro desta convergência, permitam que sua atenção se volte para o prático e o íntimo, porque sua vida diária está se tornando o lugar onde a luz se torna real. Ao lavar as mãos, permita que sua consciência descanse na sensação. E ao respirar, permita que a respiração se mova pelo seu peito e para dentro de sua barriga. E observe como seu sistema nervoso responde quando você desacelera, mesmo que um pouco. Ao falar com outra pessoa, permita que suas palavras carreguem a verdade com gentileza. E ao escolher,
permita que sua escolha surja do lugar dentro de você que se sente coerente. Dentro do campo coletivo, vocês continuarão a testemunhar os lugares onde a humanidade aprendeu a terceirizar a autoridade, a verdade e a salvação. E vocês podem notar que sua energia está menos disposta a participar desses velhos acordos. Em seu mundo humano, a dependência muitas vezes se veste de esperança, de espera, de anseio por um único evento que finalmente mudará tudo. E, no entanto, à medida que avançam para este capítulo final, vocês reconhecerão que o verdadeiro ponto de virada é o momento que vocês habitam com plena presença. Uma linha do tempo muda quando um número suficiente de seres para de alimentar o velho com sua atenção e começa a alimentar o novo com suas escolhas incorporadas. E é por isso que sua firmeza importa. Dentro dos conselhos andromedanos e da família mais ampla de luz que mantém a Terra em seu coração, observamos que o despertar da humanidade se torna permanente quando o buscador se torna o construtor. O buscador permanece orientado para o que está faltando, enquanto o construtor está orientado para o que está presente, e a presença é a semente da manifestação. Em seu mundo humano, a construção começa com a atenção, porque a atenção é a substância através da qual a realidade se organiza. E onde vocês colocam sua consciência é onde colocam seu poder criativo. Ao deixarem este ano e entrarem no próximo, permitam-se perguntar gentilmente: que realidade estou construindo com minha atenção hoje? E permitam que sua resposta guie pequenas mudanças que se tornam grandes com o tempo. Se desejarem, podem falar silenciosamente em sua mente: eu permito que a verdade viva através do meu ser. E podem repetir isso até sentirem a respiração aprofundar, os ombros relaxarem e o mundo interior se tornar espaçoso. À medida que a firmeza desta convergência começa a parecer familiar, vocês sentirão que um novo movimento está chegando. E este movimento é a ampliação da identidade, onde o eu humano começa a incluir o eu galáctico de forma natural, gentil e sem esforço. E é para essa ampliação que eu os guio agora. E vocês estão prontos para se lembrar. À medida que vocês se acomodam na firmeza desta convergência, seu próximo passo começará a se revelar como uma ampliação da identidade. E essa ampliação é gentil, natural e profundamente prática, porque permite que vocês incluam mais de si mesmos sem abandonar a vida humana que escolheram habitar. Dentro de vocês, existe um eu que sempre foi maior do que a personalidade que vocês usam para navegar seus dias. E à medida que o grande despertar completa seu arco, esse eu maior se torna mais fácil de sentir. Vocês podem senti-lo quando estão sob o céu noturno e as estrelas parecem pessoais. Podem senti-lo quando sentem uma familiaridade silenciosa com lugares que nunca visitaram. E podem senti-lo quando seu coração reconhece uma frequência em outro ser humano que as palavras não podem explicar. Esses momentos não são escapismo, são reconhecimento. E o reconhecimento é o começo do renascimento. Para muitas sementes estelares, a memória de outros mundos permaneceu no fundo de suas mentes, como uma canção tênue, às vezes reconfortante, às vezes dolorosa e às vezes confusa. À medida que vocês avançam para este capítulo final, essa memória se tornará mais utilizável, porque ela muda de anseio para propósito. Em seu mundo humano, o anseio muitas vezes lhes pediu para partir, enquanto o propósito lhes pede para chegar. E chegar significa que vocês trazem a sabedoria do que se lembram para os relacionamentos que mantêm, as comunidades que constroem e a gentileza que oferecem quando ninguém está olhando.
O renascimento galáctico, da maneira como falamos dele, se desdobrará como integração, em vez de partida. Integração significa que vocês permitem que seu eu humano e seu eu cósmico se reconheçam como um só ser. E vocês permitem que sua vida diária se torne a ponte entre eles. Vocês começam a sentir que sua intuição não está separada de sua inteligência, que sua compaixão não está separada de sua força e que sua sensibilidade não é uma falha, mas um sistema de orientação. Nesta integração, as qualidades que vocês antes escondiam se tornam as mesmas qualidades que os guiam para a nova Terra que já está se formando. Ao notarem a identidade se ampliando, vocês podem perceber uma reorganização do tempo em sua percepção. Certos dias podem parecer expansivos, onde vocês realizam muito sem esforço, e outros dias podem parecer lentos, onde o descanso se torna essencial. Em seu mundo humano, houve o hábito de julgar os dias lentos. E, no entanto, à medida que a consciência galáctica se integra, seu sistema se torna mais honesto sobre o ritmo. Vocês começarão a reconhecer que o descanso não é uma interrupção, é assimilação. E a assimilação é a maneira como o corpo concorda em manter frequências mais altas de consciência. Vocês podem, se desejarem, contemplar uma pergunta simples nos próximos dias. Qual é a parte de mim que sempre soube? Ao manterem essa pergunta, permitam que ela descanse em seu coração, em vez de em sua mente, porque a mente tentará responder rapidamente, enquanto o coração revelará gradualmente. Vocês podem notar imagens, sentimentos ou memórias surgindo, e podem notar um senso de familiaridade com certos valores, como unidade, liberdade, cooperação e verdade gentil. Permitam que esses valores se tornem sua bússola, porque os valores traduzem a identidade galáctica em ação humana. Em seu mundo humano, a identidade muitas vezes foi moldada por rótulos, papéis e histórias de sobrevivência. E à medida que vocês se expandem, podem sentir essas estruturas se afrouxando. Vocês podem se sentir menos interessados em provar a si mesmos, menos interessados em serem compreendidos por aqueles que não os veem de verdade, e mais interessados em viver sua verdade silenciosamente. Isso não é retraimento, é refinamento. À medida que vocês se refinam, tornam-se um sinal mais claro, e um sinal mais claro se torna mais fácil para os outros reconhecerem, que é como as comunidades de ressonância se formam naturalmente. Para muitos trabalhadores da luz, a ampliação da identidade começará a se expressar como uma nova relação com o Criador. O Criador, em seu mundo, às vezes é abordado como distante. E, no entanto, à medida que sua consciência se expande, vocês começam a reconhecer o Criador como intimidade, como presença, como uma corrente viva dentro de seu próprio ser. À medida que esse reconhecimento se estabiliza, a oração se torna menos sobre pedido e mais sobre comunhão. E a meditação se torna menos sobre fuga e mais sobre escuta honesta. À medida que essa identidade se amplia, vocês também começarão a sentir um suave redespertar da responsabilidade, não como um fardo, mas como clareza. Vocês podem reconhecer que vieram à Terra para ajudar a estabilizar uma frequência, para ajudar a traduzir a unidade em forma e para ajudar a ancorar a inteligência compassiva em sistemas que antes careciam dela. A responsabilidade, nesse sentido, é um privilégio da encarnação, porque significa que sua alma confiou em vocês o suficiente para colocá-los aqui. Quando vocês seguram essa responsabilidade com suavidade, ela se torna alegria, porque vocês reconhecem que sua presença já é uma oferenda. À medida que vocês integram essa identidade ampliada,
os relacionamentos em seu mundo humano começarão a se reorganizar suavemente, porque vocês se sentirão menos capazes de performar versões de si mesmos que foram criadas para serem aceitas. Vocês podem notar que algumas conexões se aprofundam à medida que a honestidade se torna mais fácil. E podem notar que outras conexões se suavizam e se afastam à medida que a ressonância muda. E esse movimento pode ser recebido com compaixão, porque faz parte do amadurecimento. Permitam que suas palavras sejam simples. Permitam que sua escuta seja profunda. E permitam que seus limites sejam gentis, porque a gentileza se torna a ponte que permite que os outros sintam sua verdade sem se sentirem afastados. Quando surgirem momentos de solidão, vocês podem respirar em seu coração e lembrar que não estão sozinhos em essência e que a própria frequência que vocês carregam está chamando novas conexões em sua direção. E à medida que o renascimento galáctico começa a se assentar em sua consciência, vocês notarão que o próximo movimento convida naturalmente à incorporação, porque a ampliação da identidade não está completa até que o corpo possa sustentar a frequência expandida. Desta forma, a jornada se move do reconhecimento para a recepção. E é para a atração da corrente cósmica para a forma física que agora entramos juntos. À medida que sua identidade se amplia e sua percepção começa a incluir mais de sua natureza multidimensional, seu corpo humano começará a notar que tem um papel expandido, porque o corpo se torna o lugar onde o renascimento galáctico se torna tangível. Em seu mundo humano, a espiritualidade muitas vezes foi mantida no pensamento, na crença e na ideia. E, no entanto, nesta fase do despertar, seu corpo está se tornando um templo vivo de integração, aprendendo a receber frequências mais altas de corrente cósmica e a estabilizá-las de uma maneira segura, aterrada e utilizável em sua vida comum. Dentro da consciência andromedana, há um reconhecimento de que sua alma continuamente atrai luz do Criador e que essa luz carrega inteligência, clareza e uma pureza de intenção que a mente não precisa explicar. À medida que a corrente cósmica entra, seu sistema começará a se reorganizar, e essa reorganização pode se expressar através de mudanças no sono, no apetite, no foco e na sensibilidade emocional. Em seu mundo humano, houve o hábito de superar o desconforto à força. E, no entanto, seu corpo agora pede parceria. Parceria se parece com escuta, hidratação, nutrição, movimento suave e a permissão para descansar quando o descanso é necessário. Ao honrar o corpo, vocês ensinam ao seu sistema nervoso que a expansão é segura e que não precisam forçar seu caminho para o crescimento. Ao aprenderem a segurar essa corrente cósmica, a respiração se torna uma porta de entrada direta. Vocês podem, se desejarem, sentar-se em silêncio e permitir que sua inspiração suba, como se estivessem atraindo a luz das estrelas para o centro do seu peito. E então, permitir que sua expiração espalhe essa luz estelar por suas costelas, sua barriga, suas costas e seus membros. Ao respirar, permitam que seus ombros relaxem e sua mandíbula se solte. E observem como o corpo começa a confiar na energia que chega quando os músculos param de se contrair. Quando o corpo confia, a corrente se move com muito mais facilidade. E a facilidade se torna a linguagem da incorporação. Ao respirar e permitir que essa luz se mova, vocês podem começar a senti-la como uma poeira fina e luminosa em seu campo de energia. Quase como se o universo estivesse salpicando clareza nos espaços que antes continham confusão. Em sua linguagem humana, vocês podem chamá-la de poeira estelar, de luz cósmica ou da presença do Criador.
E qualquer que seja o nome que escolham, permitam que a sensação dela seja mais importante do que a explicação. Quando sentirem essa poeira luminosa, permitam-se imaginá-la se assentando em suas células, movendo-se ao longo de sua espinha e descansando em seu coração com gentileza. A corrente que chega responde à permissão. Em seu mundo humano, a permissão nem sempre é óbvia, porque vocês foram treinados para tolerar, suportar e obedecer. E, no entanto, na integração espiritual, a permissão é uma chave sagrada. Vocês podem dizer em sua mente: eu permito que a mais alta luz do Criador se ancore em meu ser com facilidade. E ao repetir isso, podem notar um assentamento silencioso, porque seu sistema reconhece a clareza de sua intenção. A permissão não força, ela abre. A permissão e a facilidade se tornam o caminho através do qual a luz se ancora mais profundamente. À medida que a corrente se estabiliza, vocês descobrirão que suas emoções se tornam mais informativas. Sentimentos que antes pareciam aleatórios podem se revelar como orientação. E emoções que antes pareciam presas podem começar a se mover e se completar. Porque a luz dentro da consciência traz clareza ao que estava oculto e movimento ao que estava congelado. Quando o movimento vier, permita que venha com gentileza. Vocês podem colocar uma mão em seu coração ou em sua barriga e oferecer a si mesmos segurança. E podem se lembrar que as lágrimas são uma linguagem de liberação, e a respiração também é uma linguagem de liberação. À medida que se estabilizam, também se tornará valioso honrar seus limites, porque a sensibilidade expandida pode parecer porosa até que o discernimento amadureça. Vocês podem notar que certos ambientes os drenam, enquanto outros os restauram. E podem começar a escolher com mais cuidado onde colocam sua atenção, onde colocam seu corpo e onde oferecem seu tempo. Isso não é isolamento, é calibração. A calibração permite que seu sistema se integre sem interferência desnecessária e permite que sua compaixão permaneça forte sem se esgotar. Quando sentirem a necessidade de silêncio, permitam o silêncio. Quando sentirem a necessidade da natureza, permitam a natureza. Quando sentirem a necessidade de se afastar do barulho, permitam que essa escolha seja um ato de amor próprio, em vez de uma explicação que vocês precisam defender. Nesta fase, a própria terra os apoia. Vocês podem notar que o contato com a natureza se torna mais nutritivo, que a luz do sol ou o ar fresco parecem remédio, e que a simplicidade de caminhar, se alongar e beber água carrega uma potência inesperada. Essas não são coisas pequenas, são a linguagem de integração do corpo. Quando vocês honram a linguagem do corpo, ensinam ao seu sistema que a expansão espiritual é segura, e a segurança se torna a base para a incorporação. Enquanto continuam a receber, haverá momentos em que a mente procurará um rótulo, uma explicação e uma narrativa para o que estão sentindo. E, no entanto, a corrente não requer narrativa para funcionar, requer presença. Quando notarem a mente procurando, permitam-se retornar à respiração, à sensação e à verdade mais simples. Vocês estão aprendendo a conter mais de si mesmos. Ao fazer isso, vocês se tornam um transmissor estável de coerência, e sua estabilidade se torna um presente para aqueles ao seu redor, porque todo ser coerente influencia o campo. E à medida que seu corpo se torna mais capaz de sustentar a corrente cósmica, vocês notarão que sua realidade responde. Porque a coerência dentro do corpo cria coerência na escolha, e a coerência na escolha cria alinhamento em sua vida. É para esta prática viva de alinhamento, este autogoverno da percepção e da energia, que agora nos movemos juntos.
À medida que seu corpo se torna mais capaz de sustentar a corrente cósmica, sua vida humana começará a responder, porque a coerência dentro do corpo se expressa naturalmente através da coerência na escolha. E a coerência na escolha se torna alinhamento na realidade. Em seu mundo humano, o alinhamento é frequentemente falado como uma ideia. E, no entanto, neste capítulo final, o alinhamento se torna uma prática viva de autogoverno, onde vocês aprendem a observar seus pensamentos, emoções e reações com compaixão e onde aprendem a retornar ao seu próprio centro com facilidade. O alinhamento em sua experiência humana começará a se revelar como uma honestidade silenciosa. Vocês podem notar para o que são atraídos, o que resistem, ao que retornam repetidamente e o que evitam repetidamente. E dentro desses movimentos, sua realidade está lhes oferecendo informações. Quando se sentem atraídos por algo com facilidade, seu sistema geralmente está sentindo ressonância. Quando sentem uma resistência pesada e circular, seu sistema geralmente está sentindo contração. Quando sentem medo, seu sistema geralmente está sentindo um pedido de segurança e presença. Ao iniciar esta prática, a ferramenta mais valiosa é a observação sem punição. Vocês podem, se desejarem, sentar-se no final do dia e simplesmente revisá-lo com ternura, notando onde sua energia se expandiu e onde se contraiu, notando onde suas palavras pareceram verdadeiras e onde pareceram habituais, notando onde agiram por amor e onde agiram por proteção. Em seu mundo humano, a autoavaliação muitas vezes se tornou autojulgamento. E, no entanto, nesta fase, a autoavaliação se torna autoliderança. Vocês estão aprendendo a liderar a si mesmos com amor. No entendimento andromedano, uma linha do tempo não é uma estrada fixa que vocês percorrem. É uma resposta viva à sua frequência. À medida que se alinham, vocês notarão que a vida se torna mais responsiva, porque a coerência cria sinais mais claros. Pequenas escolhas importam. A escolha de pausar antes de falar, a escolha de beber água, a escolha de se afastar de uma discussão, a escolha de abençoar alguém silenciosamente em vez de criticá-lo, e a escolha de ser honesto consigo mesmo sobre o que realmente deseja. Cada uma dessas escolhas se torna um voto para a realidade que vocês preferem habitar. À medida que praticam o alinhamento, seu corpo começará a falar com maior clareza, porque o corpo responde imediatamente à verdade. Vocês podem notar que o alinhamento parece calor no peito, firmeza na barriga, suavidade nos ombros e uma confiança silenciosa que não precisa ser defendida. Vocês também podem notar que o desalinhamento parece tensão, pensamento disperso ou uma sensação persistente de pressão. E essas sensações não são punição, são comunicação. Quando sentirem o corpo se contrair, permitam-se pausar, respirar e perguntar gentilmente: o que meu ser está tentando proteger? E como seria escolher o amor aqui? Vocês podem notar que o alinhamento, às vezes, lhes pede para mudar sua relação com a urgência. O alinhamento, nesse sentido, parece um retorno ao seu próprio tempo. Pode convidá-los a se mover mais devagar, a falar menos e a ouvir mais. Pode convidá-los a simplificar seus compromissos. Pode convidá-los a abandonar um plano que foi baseado no medo. Cada um desses convites é um caminho para o alinhamento. Em seu mundo humano, o alinhamento também refinará sua relação com a linguagem. Palavras que antes pareciam necessárias, como explicar demais, justificar ou persuadir, podem começar a parecer pesadas, e vocês podem descobrir que a verdade simples carrega mais poder do que a defesa elaborada. Ao falarem a partir da coerência, sua voz se torna uma frequência estabilizadora,
e sua escuta se torna uma forma de cura, porque outro ser pode sentir quando é encontrado sem uma agenda. Permitam que sua fala seja mais lenta quando necessário. Permitam que o silêncio faça parte da comunicação e permitam que seus limites sejam expressos como gentileza em vez de conflito. Uma prática poderosa durante este período é o que vocês poderiam chamar de uma auditoria de alinhamento. Vocês podem escolher uma única área da vida, como relacionamentos, trabalho, saúde ou expressão criativa, e podem perguntar: onde minha energia está fluindo com facilidade? E onde minha energia está vazando? Permitam que as respostas sejam honestas. Vocês podem descobrir que a energia vaza através do desejo de agradar, do excesso de pensamento, da barganha emocional e do hábito de se explicar para aqueles que não escolheram entender. Quando reconhecem um vazamento, não precisam condená-lo. Vocês simplesmente o trazem à luz, e a luz começa a reorganizá-lo. À medida que praticam o alinhamento, vocês começarão a sentir seu próprio interruptor interno. O interruptor interno é o momento em que vocês percebem que têm uma escolha, mesmo dentro de um padrão familiar. Vocês percebem o momento antes da reação, e nesse momento, podem respirar, podem suavizar, podem escolher uma palavra diferente e podem escolher uma ação diferente. É assim que o novo mundo é construído, porque o novo mundo não é apenas uma estrutura fora de vocês. É o resultado cumulativo desses interruptores internos repetidos ao longo de dias, relacionamentos e decisões. Vocês podem, se desejarem, praticar este interruptor interno com uma frase simples. Ao inspirar, podem pensar: eu retorno à coerência. E ao expirar, podem pensar: eu me movo com amor. Repitam isso gentilmente, não como uma exigência, mas como um lembrete. Com o tempo, seu sistema aprende que a coerência é seu lar. Quando a coerência se torna lar, o alinhamento se torna natural. E quando o alinhamento se torna natural, sua realidade começa a refleti-lo com clareza crescente. E à medida que o alinhamento se estabiliza, vocês notarão que uma liberação mais profunda se torna disponível, porque o alinhamento traz à vista os lugares onde vocês carregaram culpa, vergonha e auto-julgamento. E é o abrandamento desses fardos através do perdão que permite que seu poder circule plenamente. É para esta restauração do fluxo de poder, através do perdão e do amor próprio, que agora nos movemos. À medida que o alinhamento se torna mais familiar em sua vida diária, o perdão começará a se revelar como a restauração natural que permite que seu poder circule sem obstrução. Em seu mundo humano, o perdão às vezes foi abordado como uma exigência moral. E, no entanto, dentro da mecânica mais profunda do despertar, o perdão se torna uma forma de liberação energética, uma disposição para parar de se apegar ao passado com tanta força que ele continua a moldar seu presente. Quando vocês perdoam, estão permitindo que sua força vital retorne à circulação, à criatividade e à paz. Ao passarem por essa liberação, vocês podem notar que o perdão se comporta como desempacotar uma mala que carregaram por tanto tempo que esqueceram que era pesada. Cada vez que vocês deixam de lado um velho arrependimento, um velho auto-julgamento ou um velho ressentimento, sua postura muda, sua respiração se aprofunda e sua energia se torna mais disponível para o presente. Ao permitirem que a liberação comece agora, o coração se torna mais leve e a leveza permite que a sabedoria chegue. O auto-perdão é especialmente significativo neste capítulo final, porque muitas sementes estelares e trabalhadores da luz carregaram uma culpa silenciosa. Nem sempre por algo que fizeram,
mas pelo que sentiram que não puderam evitar, pelo que não sabiam na época, ou pelo que acreditavam que deveriam ter sido capazes de curar. Ao começarem a praticar o perdão, vocês podem notar que a mente quer uma lista, uma razão e uma sequência, enquanto o coração quer sinceridade e liberação. Vocês podem, se desejarem, sentar-se em silêncio e permitir que a respiração suavize seu peito. E então, permitir-se falar interiormente: eu me perdoo por cada momento em que acreditei que não era o suficiente. E então, façam uma pausa e sintam o que surge. O perdão não é uma performance, é um encontro. Quando vocês se encontram com honestidade, os lugares que estiveram esperando em silêncio começam a se suavizar e se abrir com sua atenção. À medida que o perdão se aprofunda, vocês notarão que seu sistema nervoso se acalma, porque a vergonha e a culpa são formas de vigilância, e a vigilância consome energia. Quando a vergonha se suaviza, a energia retorna. Quando a energia retorna, a clareza retorna. Quando a clareza retorna, o poder criativo retorna. Em seu mundo humano, o poder muitas vezes foi imaginado como força. E, no entanto, o poder espiritual é presença. É a capacidade constante de permanecer alinhado com o amor e a verdade, mesmo quando o ambiente externo é incerto. O perdão apoia seu alinhamento e sua clareza. De muitas maneiras, o perdão é uma forma de cura do tempo. Seu passado se torna menos pesado, não porque é apagado, mas porque vocês não o carregam mais como uma identidade. Vocês começam a se lembrar que evoluíram desde então, que aprenderam, que cresceram e que têm permissão para ser novos. Quando vocês se permitem ser novos, param de repetir velhos ciclos. Tornam-se mais capazes de escolher de forma diferente. E é assim que a cura se torna visível. A cura não é uma ideia, é uma nova escolha repetida. Vocês também podem descobrir que o perdão abre a porta para a compaixão pelos outros. A compaixão, neste contexto, não significa concordância. Significa clareza sobre a condição humana compartilhada, onde o medo e a dor muitas vezes impulsionam o comportamento. À medida que sua compaixão se expande, vocês se tornam menos facilmente manipulados pelo conflito. Em seu mundo humano, o conflito foi usado para dividir a atenção. E, no entanto, um coração que pode conter compaixão permanece soberano. Soberania aqui significa que vocês podem ver claramente sem serem puxados para o ódio. E podem permanecer compassivos, enquanto também permanecem claros e protegidos com limites soberanos. Nos próximos dias e semanas, o microperdão se tornará especialmente valioso. O microperdão é a escolha gentil de liberar um pequeno momento antes que ele se transforme em uma história, como perdoar a si mesmo por falar de forma ríspida, perdoar a si mesmo por precisar de descanso, ou perdoar a si mesmo por se sentir incerto. Cada ato de microperdão restaura a coerência rapidamente. E com o tempo, essas pequenas restaurações remodelam todo o seu clima interior. Quando seu clima interior se torna mais gentil, sua realidade exterior também começa a se reorganizar. Porque a gentileza dentro de si se torna gentileza nas escolhas. Há uma prática simples que vocês podem usar durante este tempo. Vocês podem colocar uma mão em seu coração e outra em sua barriga e respirar lentamente. E podem imaginar que cada inspiração atrai amor do Criador para o seu peito, e cada expiração espalha esse amor por todo o seu ser. Ao fazerem isso, podem dizer uma frase que pareça verdadeira, como: estou aprendendo e me permito aprender. Ou, eu libero o fardo da perfeição e escolho o amor. E podem repetir isso até sentirem uma sensação de liberação, facilidade e gentileza em seu corpo. À medida que o perdão restaura o fluxo de poder,
vocês notarão que seus relacionamentos se tornam mais limpos, porque param de buscar punição e de buscar retribuição, e em vez disso, buscam a verdade. Vocês também podem notar que sua própria voz interior se torna mais gentil, porque a voz interior muitas vezes reflete a maneira como vocês se trataram. Quando a voz interior se torna mais gentil, todo o seu campo se torna mais coerente. Essa coerência apoia seus dons, sua intuição e sua capacidade de servir. O perdão também refina sua relação com o Criador, porque restaura o sentimento de que vocês são dignos de receber amor. Quando a dignidade retorna à sua consciência, receber se torna mais fácil, e a corrente espiritual que flui através de vocês se torna mais estável. Essa estabilidade apoia seus dons, sua intuição e sua capacidade de servir, porque a energia que antes estava presa em auto-ataque se torna disponível para inspiração e ação. Desta forma, o perdão não é apenas cura, é empoderamento. E à medida que o perdão traz sua energia de volta à circulação, vocês começarão a sentir que novas capacidades podem emergir sem esforço, porque a energia que estava presa em velhas histórias se torna disponível para a criação. É para este retorno gentil de dons e habilidades sutis, emergindo através da coerência e da compaixão, que agora nos movemos. À medida que o perdão restaura a energia para a circulação e o alinhamento se torna mais estável em seu ritmo diário, capacidades que estiveram adormecidas dentro de vocês começarão a retornar de uma maneira que parece natural e útil. Em seu mundo humano, muitos imaginaram os dons espirituais como habilidades dramáticas. E, no entanto, nesta fase, os dons muitas vezes chegam como percepção refinada, tempo preciso e uma capacidade mais profunda de amar sem se perder. Vocês podem notar que simplesmente sabem o que dizer a um amigo, que sentem o que o outro precisa sem que ele peça, e que sua intuição os guia em momentos pequenos e práticos. Para muitas sementes estelares, esses dons não são novos, são lembrados. Vocês podem carregar memórias de vidas e mundos onde a telepatia era comum, onde a intuição guiava as decisões da comunidade, onde a cura era expressa através de tons e frequências, e onde a criatividade era uma forma de comunicação com o Criador. À medida que sua consciência se amplia, essas memórias começam a se traduzir em sua vida atual, através de canais sutis, porque seu sistema nervoso está aprendendo como é sentir essa frequência novamente. Essa tradução continua suavemente à medida que vocês praticam, descansam e confiam no ritmo de sua própria integração. Um dom que comumente retorna é o discernimento gentil. Em seu mundo humano, o discernimento às vezes foi misturado com suspeita. E, no entanto, o verdadeiro discernimento parece uma clareza silenciosa, onde vocês simplesmente sabem o que se alinha com seu coração e o que não. Vocês podem notar que param de se forçar a situações que os drenam. Podem notar que param de explicar seus limites. Podem notar que confiam mais em seu primeiro senso de verdade. Cada um desses é um dom, porque protege sua energia e os convida a honrar seus limites com gentileza. Outro dom que começa a se fortalecer é a capacidade de transmitir calma e coerência. Este dom pode não parecer dramático, mas é uma das qualidades mais necessárias na Terra neste momento. Quando vocês falam sem urgência, suas palavras convidam os outros a respirar. Quando mantêm a compaixão sem absorver a dor do outro, vocês modelam a soberania. Em seu mundo humano, muitos tentaram curar consertando. E, no entanto, nesta fase, vocês curam mantendo presença e coerência. E essa cura é uma transmissão silenciosa que os outros podem sentir.
A criatividade agora começa a se expandir em sua experiência. Vocês podem se sentir chamados a escrever, pintar, construir, ensinar, jardinar, projetar, criar comunidades ou inovar em seu trabalho. Esses impulsos não são aleatórios. A criatividade é a linguagem da alma. À medida que seus dons retornam, vocês podem notar que a criatividade carrega inteligência, fornecendo soluções que a mente não teria alcançado através do pensamento linear. Permitam que a criatividade seja lúdica. Permitam que seja imperfeita. Permitam que seja guiada pela curiosidade em vez do resultado. E permitam que o Criador se mova através de suas mãos e imaginação com facilidade. A comunicação também pode mudar. Alguns de vocês começarão a sentir mais através do tom do que das palavras. E podem notar que seu corpo registra a verdade quando outra pessoa fala. Vocês podem se encontrar falando menos e ouvindo mais. Podem descobrir que o silêncio se torna uma forma de comunicação. Podem até notar que certas conversas parecem completas sem serem resolvidas por debate, porque a presença já fez o trabalho. Essas mudanças são dons porque refinam a maneira como vocês se conectam. À medida que essas capacidades retornam, o tempo dos sonhos começará a parecer mais vívido para muitos de vocês, porque a alma usa o sono como uma sala de aula quando a mente está quieta. Vocês podem acordar com símbolos, frases ou um simples sentimento de que foram guiados. E podem descobrir que escrever algumas linhas pela manhã ajuda a traduzir o ensinamento para o seu dia. Vocês podem, se desejarem, falar antes de dormir. Eu permito que meu eu superior me ensine de maneiras gentis e eu me lembro do que me serve. E então, liberem o pedido e descansem. Com o tempo, vocês notarão que a orientação chega não apenas em visões, mas em coincidências comuns que carregam significado, e aprenderão a confiar na linguagem sutil do universo. À medida que os dons retornam, a comparação se tornará menos satisfatória. Em seu mundo humano, a comparação foi usada como motivação, e, no entanto, no reino do amadurecimento espiritual, a comparação cria distorção, porque cada alma carrega um conjunto único de códigos, tempo e expressão. Vocês podem, se desejarem, praticar a honra de sua singularidade perguntando: qual é o dom que deseja se expressar através de mim nesta estação? Permitam que a resposta chegue através do desejo e da facilidade, não da pressão. Seus dons amadurecerão mais graciosamente quando vocês permitirem que eles se desdobrem sem forçá-los a uma forma que pertence a outro. Vocês também podem notar que seus dons convidam à responsabilidade. E a responsabilidade aqui parece cuidado. Cuidado significa que vocês respeitam sua sensibilidade. Cuidado significa que escolhem ambientes que apoiam sua clareza. Cuidado significa que descansam quando precisam de descanso e celebram quando sentem alegria. Desta forma, os dons se tornam sustentáveis. Há uma prática simples que vocês podem usar. Em um momento de silêncio, podem colocar as mãos sobre o coração e perguntar à sua alma: mostre-me uma maneira como meus dons desejam servir na próxima semana. E então, permitam-se notar a primeira ideia gentil que surge. Pode ser algo pequeno, como oferecer gentileza, compartilhar uma mensagem, iniciar um projeto ou simplificar sua agenda. As pequenas ideias muitas vezes carregam os maiores códigos. Quando vocês agem em uma pequena ideia com amor, abrem um caminho para que expressões maiores cheguem. E à medida que seus dons se tornam mais ativos, vocês começarão a se sentir chamados não apenas para a cura pessoal, mas para a construção coletiva, porque os dons são feitos para se moverem pelo mundo.
É dentro dessa construção coletiva, dessa silenciosa não participação em sistemas obsoletos e dessa criação de novas estruturas através da ressonância, que a próxima fase do capítulo final se desenrola. À medida que seus dons começam a retornar e sua soberania interior se fortalece, sua relação com os sistemas coletivos de seu mundo humano começará a mudar, porque as velhas estruturas dependeram de uma participação que muitas vezes era inconsciente. Neste capítulo final, a não participação se torna uma expressão natural de alinhamento e se desenrola não como rebelião, mas como maturidade, onde vocês simplesmente colocam sua atenção onde a vida parece coerente. Quando a atenção se realoca, os sistemas se reorganizam, porque a atenção é o combustível que mantém os padrões ativos. Ao observarem essa mudança, torna-se útil lembrar que os sistemas coletivos são alimentados por atenção, emoção e consentimento. Quando vocês dão atenção através do medo, o sistema recebe energia através de seu sistema nervoso. Quando dão atenção através da obsessão, o sistema recebe energia através de sua mente. E quando dão atenção através do discernimento calmo, vocês recuperam a energia como sabedoria. Vocês podem, se desejarem, praticar a recuperação da atenção, escolhendo um período a cada dia para se afastar dos estímulos externos e retornar à respiração, à natureza ou a uma tarefa simples. E essa prática treina seu campo para permanecer soberano. Em seu mundo humano, vocês viram sistemas construídos sobre escassez, medo, controle e distração. E à medida que o coletivo desperta, essas fundações se tornam menos estáveis, porque são menos críveis. Vocês notarão que certas narrativas não prendem mais as pessoas com tanta facilidade, que certas formas de autoridade parecem menos convincentes e que a carga emocional que antes ligava os indivíduos a acordos ultrapassados começa a se dissolver. Esta é a dissolução silenciosa que muitos de vocês sentiram. E ela ocorre porque a soberania se torna incorporada. Soberania, neste contexto, é o conhecimento interior de que vocês pertencem a si mesmos e que suas escolhas importam. À medida que essa dissolução se desenrola, vocês podem se sentir chamados a se afastar de certas formas de engajamento, como discussões constantes, consumo constante de medo ou reação constante a eventos que não podem influenciar diretamente. Esse afastamento não é evitação, é conservação de energia. E a energia conservada se torna a energia disponível para a criação. Vocês podem notar que seu sistema nervoso responde com alívio quando reduzem o ruído. E esse alívio é a informação. O alívio sinaliza que seu sistema está retornando à coerência. E a coerência é a plataforma sobre a qual vocês constroem. De muitas maneiras, os sistemas antigos perdem coerência por irrelevância. Uma estrutura que não reflete mais a maturidade coletiva começa a parecer pesada, ineficiente e desnecessária. E as pessoas naturalmente criam alternativas. Essas alternativas podem começar de forma muito simples, como vizinhos apoiando vizinhos, comunidades compartilhando recursos, pequenas empresas priorizando a ética, famílias retornando a conversas significativas e indivíduos aprendendo habilidades que aumentam a resiliência. Cada alternativa simples carrega um código do novo mundo. E à medida que esses códigos se multiplicam, o ambiente coletivo muda. Vocês podem notar que a liderança muda de forma. Em paradigmas mais antigos, a liderança muitas vezes dependia de imagem, carisma e controle. E no paradigma emergente, a liderança surge através de firmeza, competência e cuidado. Vocês começarão a reconhecer líderes que são calmos sob pressão, líderes que ouvem, líderes que admitem o que não sabem
e líderes que orientam as decisões para o bem-estar a longo prazo. Vocês podem descobrir que são chamados à liderança de maneiras discretas, como se tornando aquele que mantém a paz em sua família, aquele que cria um sistema justo no trabalho, ou aquele que constrói comunidade através da gentileza. Isso é liderança como frequência, e é um dos estabilizadores mais fortes de uma nova linha do tempo. Ao criarem e participarem de novas estruturas, torna-se valioso lembrar que o novo mundo não é construído apenas com ideias. É construído através de relacionamentos, acordos e ações diárias. Vocês podem, se desejarem, perguntar a si mesmos: onde posso participar de uma maneira que aumente a coerência? E então, permitam que a resposta seja prática. Pode ser simplificar suas finanças, aprender a cultivar alimentos, oferecer suas habilidades a um grupo local, apoiar um criador que espalha a verdade ou escolher sua ingestão de mídia com intenção. Pequenas escolhas se tornam arquitetura coletiva quando são repetidas por muitos. Nesta fase, vocês também notarão que a unidade se torna uma habilidade prática. A unidade não requer igualdade, requer respeito, escuta e a capacidade de cooperar sem apagar as diferenças. Em seu mundo humano, a divisão tem sido lucrativa. E, no entanto, a cooperação é a linguagem da civilização galáctica. À medida que vocês praticam a cooperação de pequenas maneiras, treinam o campo coletivo para manter frequências mais altas. Vocês começam a criar redes que são resilientes porque são baseadas na confiança. A confiança é o meio através do qual o novo mundo se torna estável. Novas estruturas também se expressarão através da educação e da mentoria, porque muitos de vocês sentem o desejo de proteger a sensibilidade da próxima geração, ao mesmo tempo em que fortalecem seu discernimento. Vocês podem se sentir chamados a ensinar às crianças consciência emocional, pensamento crítico, criatividade e compaixão. E esses ensinamentos constroem uma civilização de dentro para fora. Em seu mundo humano, a educação às vezes se concentrou na conformidade. E, no entanto, o paradigma emergente valoriza a curiosidade, a integridade e a inteligência cooperativa. À medida que os sistemas antigos se afrouxam, haverá momentos em que o coletivo se sentirá incerto, porque a incerteza surge quando uma estrutura familiar desaparece e uma nova estrutura ainda está se formando. Nesses momentos, sua firmeza se torna especialmente valiosa. Vocês podem notar que as pessoas ao seu redor buscam segurança, e vocês podem oferecer segurança através da presença em vez de promessas. Podem oferecer segurança lembrando ao sistema nervoso que é seguro respirar, seguro desacelerar e seguro escolher a gentileza. É assim que o trabalhador da luz se torna um estabilizador. E à medida que as estruturas se reorganizam, seu mundo interior continuará sua própria reorganização. E alguns de vocês experimentarão ondas de intensidade à medida que seu sistema integra o que está surgindo. Essas ondas fazem parte da transição e são o convite para se segurarem com amor, enquanto o novo mundo se forma dentro e ao redor de vocês. É para este entendimento da turbulência como integração e da intensidade como conclusão que agora nos movemos. À medida que os sistemas coletivos se reorganizam e sua própria soberania interior se fortalece, ondas de intensidade surgirão para muitos de vocês. E essas ondas fazem parte da integração se completando. Em seu mundo humano, a intensidade muitas vezes foi interpretada como um sinal de que algo está errado. E, no entanto, dentro do amadurecimento espiritual, a intensidade muitas vezes aparece
quando o sistema tem estabilidade suficiente para processar o que antes era mantido à distância. Quando camadas não resolvidas surgem, elas surgem porque a luz dentro de vocês está pronta para encontrá-las com presença. Vocês podem experimentar isso como emoções que emergem inesperadamente, como memórias que retornam com novo significado, como fadiga que pede descanso, ou como uma sensação de pressão interna que parece um redemoinho se movendo através de seu campo. Em sua própria linguagem, vocês podem descrever isso como uma limpeza, uma purga ou uma recalibração. E quaisquer que sejam as palavras que escolham, permitam que a experiência seja recebida com gentileza. O redemoinho não é uma punição, é o movimento do amor através da densidade, abrindo espaço para a coerência. Ao passarem por essas ondas, a prática mais favorável é permitir que a sensação e a emoção estejam presentes sem exigir interpretação imediata. Em seu mundo humano, a mente foi treinada para explicar tudo rapidamente. E, no entanto, a emoção nem sempre requer explicação, requer atenção. Vocês podem, se desejarem, colocar uma mão em seu coração e simplesmente dizer: "Estou aqui com você", como se estivessem falando com um aspecto mais jovem de si mesmos. E este simples ato de companheirismo pode suavizar a intensidade. A respiração se torna especialmente poderosa durante a turbulência. Vocês podem permitir que sua inspiração suba lentamente, contando talvez até 4, e então permitir que sua expiração se alongue, contando talvez até 6. E este alongamento suave da expiração sinaliza segurança para o sistema nervoso. À medida que o sistema nervoso recebe o sinal de segurança, as emoções podem se mover sem se transformar em pânico. Quando as emoções se movem, permitam lágrimas se elas vierem. Permitam tremores se eles vierem. Permitam quietude se ela vier, porque essas são expressões naturais de liberação. Vocês podem notar que a turbulência traz as escolhas para o foco. O padrão antigo pode convidá-los a se distrair, a se entorpecer ou a discutir. E o novo padrão os convida a pausar, a respirar e a escolher a presença. Cada vez que vocês escolhem a presença, fortalecem o interruptor interno do qual falamos e constroem uma nova relação com sua própria mente. Em seu mundo humano, muitos foram treinados para temer suas emoções. E, no entanto, as emoções são energias buscando integração. Quando vocês as temem, elas permanecem. Quando vocês as encontram, elas se movem. Ao passarem por essas ondas, também se tornará valioso reconhecer o que pertence a vocês e o que pertence ao campo coletivo. Porque seres sensíveis, muitas vezes, experimentam as emoções dos outros como se fossem suas. Vocês podem notar que se sentem pesados depois de rolar por informações baseadas no medo, ou que se sentem ansiosos depois de estarem em um ambiente lotado. E essas sensações podem ser recebidas com discernimento, em vez de autocrítica. Quando sentirem que absorveram energia que não é sua, podem respirar e imaginar liberá-la na terra com gratidão. E podem dizer: "Eu devolvo o que não é meu com amor e guardo o que serve ao meu crescimento." E essa simples intenção ajuda seu campo a permanecer limpo. Nesses momentos, o apoio é valioso. O apoio pode ser um amigo de confiança, um terapeuta, uma comunidade ou uma simples prática de falar com o Criador. Vocês podem dizer: "Criador, me segure em amor enquanto eu integro." E podem notar que o coração se suaviza. O apoio também inclui cuidados práticos, nutrição, água, sono, movimento e tempo na natureza. Quando vocês honram os cuidados práticos, ensinam ao seu sistema que a integração é segura e que não estão sozinhos em sua própria experiência.
Uma estrutura gentil também pode apoiar a integração. Vocês podem, se desejarem, praticar uma sequência de 3 passos sempre que a intensidade surgir. Percebam o que sentem no corpo, nomeiem com linguagem simples e nutram com um ato de cuidado. Perceber pode ser tão simples quanto reconhecer um aperto no peito ou um peso na barriga. Nomear pode ser tão simples quanto dizer: a tristeza está aqui, ou a pressão está aqui. E nutrir pode ser tão simples quanto beber água, sair, descansar ou falar com um amigo. Essa sequência ensina ao sistema nervoso que as emoções não os controlam. Elas se comunicam com vocês. E vocês são capazes de encontrá-las com liderança calma. À medida que a turbulência se completa, vocês podem notar que a clareza retorna. Muitas vezes, a onda carrega um presente. O presente pode ser um novo limite, uma nova decisão, uma nova compaixão ou um novo entendimento de si mesmos. Permitam que o presente seja recebido. Vocês não precisam correr de volta para a produtividade. Podem permitir um período de silêncio após uma onda, porque o silêncio é onde a integração se sela. Vocês podem, se desejarem, usar uma visualização simples durante momentos intensos. Ao imaginarem a luz fluindo para baixo, estão ensinando ao seu sistema que podem segurar energia e liberar energia ao mesmo tempo. E essa é a essência da incorporação. Incorporação significa que vocês são um canal, não um recipiente. À medida que seu sistema se torna mais praticado na integração, a turbulência se torna menos assustadora. Torna-se reconhecível. Vocês começam a entender seus próprios ciclos. Aprendem quando descansar, quando falar, quando buscar apoio e quando simplesmente respirar. Isso é amadurecimento. Esta é a parte do capítulo final, onde vocês param de tentar se tornar perfeitos e, em vez disso, se tornam honestos. E a honestidade se torna a base da paz. E à medida que a turbulência é recebida com presença, vocês notarão que sua relação com a abundância começa a se reorganizar. Porque a abundância no novo paradigma não é apenas dinheiro ou conquista. É coerência, conexão e fluxo. É para este entendimento mais profundo de riqueza e prosperidade, como conexão com a própria vida, que agora nos movemos. A abundância em seu mundo humano começará a se revelar em um nível mais profundo, representando-se como facilidade de conexão, onde relacionamentos, oportunidades e recursos começam a se alinhar através da coerência, em vez da luta. À medida que vocês avançam neste capítulo final, podem notar que a antiga definição de riqueza começou a parecer limitada, porque media o valor pela acumulação, ignorando o estado do coração, a qualidade dos relacionamentos e a paz do sistema nervoso. Neste paradigma emergente, a abundância se torna uma experiência vivida de fluxo, confiança e participação com a vida. À medida que vocês se suavizam neste entendimento, a conexão começará a aparecer a verdadeira moeda. A conexão com seu próprio ser cria estabilidade interior. A conexão com o Criador traz orientação e segurança. A conexão com outros humanos cria redes de apoio. A conexão com a Terra restaura a vitalidade. Em seu mundo humano, muitos tentaram manifestar a abundância forçando. E, no entanto, a abundância responde mais claramente à clareza, consistência e receptividade. Receptividade, neste contexto, significa que vocês se permitem receber sem culpa. Muitos trabalhadores da luz carregaram a crença inconsciente de que receber é egoísta, mas receber faz parte do equilíbrio. Quando vocês recebem com gratidão, permitem que o outro dê. Quando dão com alegria, permitem que o outro receba. Este movimento mútuo cria circulação.
A circulação é o sinal de um sistema saudável, seja esse sistema um corpo, um relacionamento ou uma economia. À medida que a circulação aumenta, a estagnação diminui e a sensação de escassez começa a se dissolver. À medida que vocês entram nesta nova relação com a abundância, seu sistema nervoso será um guia importante. Vocês podem notar que certas escolhas criam facilidade no corpo, enquanto outras criam pressão. Facilidade nem sempre é conforto imediato. Muitas vezes é a sensação de verdade. Pressão nem sempre está errada. Muitas vezes é o sinal de que algo está sendo forçado. Quando notarem pressão, permitam-se pausar e perguntar: meu ser está se movendo com amor ou estou tentando garantir segurança através do controle? Essa pergunta os traz de volta ao alinhamento, e o alinhamento apoia a prosperidade. O propósito se torna um ímã para recursos. À medida que seu propósito se esclarece, vocês podem notar que seu tempo se organiza mais naturalmente, porque param de dispersar energia em obrigações que não os nutrem. Vocês também podem notar que os recursos começam a fluir para o que serve ao coletivo, porque o campo coletivo responde à sinceridade. Sinceridade aqui significa que suas ações correspondem aos seus valores. Quando as ações correspondem aos valores, a confiança aumenta. Quando a confiança aumenta, o apoio aumenta. Isso é a economia da coerência, um sistema vivo onde a integridade se torna a base para a troca. Vocês podem notar que a simplicidade se torna mais atraente. Em seu mundo humano, o excesso muitas vezes foi confundido com segurança. E, no entanto, a segurança é sentida mais fortemente quando o mundo interior é coerente. À medida que vocês simplificam, liberam energia. A energia livre se torna criatividade. A criatividade se torna soluções. As soluções se tornam recursos. É por isso que muitos de vocês estão sendo guiados a reduzir gastos desnecessários, conflitos desnecessários, compromissos desnecessários e a retornar ao que é essencial. Viver o essencial cria espaço para a abundância chegar, porque o espaço é uma forma de convite. À medida que essa relação com a riqueza evolui, o dinheiro em seu mundo humano começará a parecer menos uma medida de identidade e mais um espelho da circulação. Quando vocês seguram o dinheiro com medo, o corpo se contrai e as decisões se estreitam. Quando seguram o dinheiro com presença, o corpo relaxa e a criatividade se expande. Vocês podem, se desejarem, praticar abençoar o que gastam e abençoar o que recebem, porque a bênção transforma a troca em participação consciente. Ao abençoarem a troca, vocês convidam o Criador para sua vida prática, e a vida prática se torna sagrada. A dignidade também começará a se revelar como um alicerce da prosperidade. Quando vocês se lembram que são parte do Criador, receber se torna natural. E quando receber se torna natural, vocês param de sabotar o apoio. Permitam-se receber elogios, assistência e oportunidades com um simples obrigado, porque a gratidão sela o circuito. A gratidão se torna uma ferramenta prática. Vocês podem, se desejarem, começar cada dia nomeando 3 formas de riqueza que já estão presentes, como a respiração, a amizade, um lugar seguro para descansar, uma habilidade que possuem ou um momento de beleza. Essa prática não é uma negação dos desafios. É uma orientação para o que é real e solidário. Ao se orientarem para a riqueza existente, seu sistema nervoso relaxa. À medida que o sistema nervoso relaxa, a receptividade aumenta. À medida que a receptividade aumenta, novos caminhos se tornam visíveis. Muitos de vocês se surpreenderão com a frequência com que a abundância chega através da visibilidade, em vez do esforço.
A contribuição se torna nutritiva quando está alinhada. Vocês podem notar que dar seu tempo, sua habilidade ou sua presença é energizante quando oferecido por amor e é desgastante quando oferecido por obrigação. Permitam que esse discernimento os guie. No novo paradigma, a contribuição não é sacrifício, é participação. A participação constrói comunidade. A comunidade estabiliza a abundância. Desta forma, sua prosperidade se torna interligada com a prosperidade dos outros. E essa interconexão se torna uma força, em vez de uma vulnerabilidade. À medida que vocês se movem rapidamente em direção a 2026, notarão que muitos humanos estão experimentando novas maneiras de trocar valor, novas maneiras de apoiar as economias locais e novas maneiras de construir resiliência. Essas experiências não serão perfeitas, mas carregam códigos de evolução. Quando vocês participam com paciência, ajudam esses códigos a amadurecer. Quando participam com integridade, fortalecem a confiança. A confiança é a infraestrutura invisível de uma civilização próspera. E à medida que a abundância se reorganiza através da conexão e da coerência, o ano que se aproxima os convidará à estabilização, onde o que vocês perceberam se torna comum, onde o que receberam se torna incorporado e onde o renascimento galáctico se assenta na vida diária como um estado natural, em vez de um evento especial. É para esta estabilização e para a vida prática do novo paradigma, através de 2026 e além que eu os guio agora. O ciclo em que vocês estão entrando convidará à estabilização, onde o que vocês perceberam se torna comum e onde o que receberam se torna incorporado. Em seu mundo humano, houve o hábito de buscar experiências de pico, e, no entanto, a mais profunda conquista espiritual é a consistência, onde o amor se torna um hábito estável e onde a verdade se torna uma postura natural. À medida que seus calendários viram para 2026, vocês começarão a sentir que o novo paradigma está chegando como uma estabilização diária da coerência, onde pequenas escolhas se acumulam em um novo ambiente operacional. Estabilização significa que vocês vivem o que sabem. Significa que praticam o alinhamento sem precisar de uma crise para lembrá-los. Significa que honram seu corpo como um parceiro. Significa que mantêm limites com gentileza. Significa que perdoam rapidamente. Significa que criam em vez de esperar. Quando essas práticas se tornam comuns, o sistema nervoso descansa na confiança. E um sistema nervoso que descansa na confiança se torna um poderoso transmissor de coerência para o coletivo. Muitos de vocês subestimaram o quanto sua presença constante recalibra salas, famílias e comunidades. Muitas vezes, sem que precisem dizer uma única palavra. À medida que constroem essa estabilidade, vocês notarão que as mudanças mais poderosas são muitas vezes aquelas que podem repetir. Um único ato de gentileza repetido se torna um traço de caráter. Um único limite repetido se torna autorrespeito. Um único passo criativo repetido se torna um corpo de trabalho. Em seu mundo humano, a transformação muitas vezes foi retratada como súbita. E, no entanto, o caminho do Criador na encarnação é muitas vezes gradual, em camadas e confiável. E essa confiabilidade é o que permite que uma civilização amadureça. Permitam-se celebrar a repetição como devoção, porque a devoção torna o extraordinário comum, e o comum é onde a nova terra mantém sua forma. À medida que o próximo ano se desenrola, vocês podem notar que sua sensibilidade se torna mais refinada. Podem se sentir menos tolerantes a ambientes caóticos e mais atraídos por espaços simples e nutritivos. Permitam esse refinamento.
O refinamento não reduz seu poder, ele o foca. Uma frequência focada é mais eficaz do que uma frequência dispersa. É por isso que muitos de vocês estão sendo guiados para rotinas mais simples, prioridades mais claras e relacionamentos mais honestos. A rotina, nesse sentido, não é restrição. É um recipiente de apoio que permite que a luz se ancore mais plenamente em seu dia. Para muitos de vocês, 2026 parecerá um ano de fortalecimento de fundações. As fundações incluem sua saúde física, sua honestidade emocional, suas rotinas diárias, seus relacionamentos e sua conexão com o Criador. Vocês podem achar valioso escolher 3 fundações e nutri-las com gentileza, porque não precisam carregar tudo de uma vez. À medida que nutrem as fundações, sua vida se torna mais estável, e a estabilidade convida oportunidades que correspondem aos seus valores. Em seu mundo humano, vocês começarão a ver a liderança emergindo em novos lugares. Permitam que a liderança seja discreta. Permitam que a liderança seja relacional. Permitam que a liderança seja baseada em competência e cuidado. É assim que as civilizações amadurecem. O renascimento galáctico se estabiliza quando a consciência galáctica se torna prática. A consciência galáctica prática não é a busca pelo espetáculo, é a incorporação da unidade. Cooperação é inteligência compassiva. À medida que vivem essas qualidades, sua frequência se torna mais compatível com a família mais ampla de luz. E a compatibilidade é como o contato se torna seguro e natural. O contato, nesse sentido, pode começar como inspiração, como orientação intuitiva, como ensinamento em sonhos e como a sensação silenciosa de serem apoiados. Vocês podem notar que, quando estão alinhados, recebem mais, e quando recebem mais, tornam-se mais capazes de dar. À medida que avançam por 2026, vocês também podem notar que as velhas narrativas continuam a desaparecer e que seu interesse por elas também desaparece. Permitam que sua atenção permaneça onde ela constrói. Permitam que sua energia sirva ao que é real. Vocês podem, se desejarem, escolher uma criação para o próximo ano, algo que se comprometam a nutrir, como uma habilidade, uma comunidade, um projeto ou uma prática diária. O compromisso, nesse sentido, é devoção. A devoção fortalece a coerência. A coerência fortalece a manifestação. Quando a manifestação se fortalece, a esperança se torna evidência em sua experiência. Há uma prática que pode apoiá-los ao longo do ano. E à medida que a semana se desenrola, vocês retornam a essa palavra como uma bússola. Essa prática treina a mente para servir ao coração e treina o coração para liderar a vida. À medida que o capítulo final do Grande Despertar continua, vocês podem descobrir que seu trabalho se torna menos sobre despertar os outros, através da explicação, e mais sobre despertar os outros, através da presença. A presença é contagiante. A calma é contagiante. A gentileza é contagiante. A integridade é contagiante. Quando vocês incorporam isso, tornam-se uma mensagem viva. E sua vida se torna a carta que é lida em voz alta para o coletivo. É por isso que sua firmeza importa. Não é algo pequeno, é infraestrutura. Enquanto continuam a servir, permitam que seu serviço permaneça humano. Permitam-se rir, descansar, desfrutar da beleza e serem nutridos, porque a alegria é uma frequência que estabiliza o campo coletivo. Quando vocês permitem a alegria, lembram ao sistema nervoso que a segurança é possível, e a segurança é o que permite que a criatividade e a cooperação floresçam. Desta forma, o prazer se torna liderança espiritual, e o prazer simples se torna parte da infraestrutura da paz. E ao concluir esta transmissão,
permitam-se sentir a simples verdade de que não estão sozinhos. Vocês são sustentados pela terra. Vocês são sustentados pelo Criador. E são sustentados por uma família de luz que honra a coragem necessária para encarnar em um tempo de transição. À medida que avançam, permitam que sua respiração permaneça uma porta de entrada. Permitam que seu coração permaneça um sol. E permitam que sua vida diária permaneça o lugar onde o renascimento galáctico se torna real. Nós os amamos imensamente. Agradecemos a vocês. Eu sou Avalon e nós somos os Andromedanos.